Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, porque nós estamos aqui com todo carinho preparando esses pequenos vídeos especiais para você, tá bom? A pergunta para a gente meditar um pouco, para nós meditarmos, é o seguinte: será que é possível continuar sendo fiel a Deus em meio a uma crise? Ora, algumas pessoas, quando entram em crise, as primeiras coisas que elas param é de ser fiéis, param de continuar a sua fidelidade a Deus. Isso já aconteceu contigo ou não? Mas você conhece alguém que quando entrou em dificuldades, não tinha serviço, ela começou a questionar a Deus, talvez um parente doente, você conhece alguém? Eu conheço algumas pessoas assim. Conheço pessoas que até saíram da igreja porque entraram em dificuldade e falavam: Deus não está olhando para a gente, não olha para a nossa família. Eu quero te mostrar agora que é possível continuar sendo fiel a Deus em meio às dificuldades. Lucas capítulo 1, eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, porque nós vamos ler o verso 6 e o verso 7. Então, Lucas capítulo 1, ali em Lucas capítulo 1 está nos informando, vamos dar uma olhadinha, pega a sua Bíblia. Lucas capítulo 1, o verso 6, falando de Isabel e de Zacarias, os pais de João Batista, né? Diz a Bíblia no verso 6, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. O verso 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Eu queria que você entendesse o contexto. Primeiro, na época de Jesus, ou numa época ali próximo ao nascimento de Cristo, todo casal tinha um desejo de ter filhos. E se a mulher não tivesse filho, não pudesse ter filho, fosse estéril, como diz aqui o verso 7, essa mulher ela era, diante da sociedade, falada, aliás, mal falada. E as pessoas, então, falavam que essa pessoa não tinha as bênçãos de Deus, não era abençoada por Deus. Agora, Lucas, ele começa a nos falar que ambos essas pessoas, esses dois personagens aqui, Isabel e Zacarias, eles já eram idosos. Mas diz Lucas que mesmo assim eles permaneciam fiel ao Deus verdadeiro. Ele era um sacerdote, entendeu? Um homem de Deus. E por essa razão, eu consegui visualizar aqui que é possível eu e você continuarmos sendo fiéis ao Deus Todo-Poderoso em meio a um momento de crise. Por que eu digo isso? Porque o verso 7, dá uma olhadinha, o verso 7 diz que eles não tinham filhos porque Isabel era estéril. Então qual era o problema desse casal? Qual era a dificuldade? Era que Isabel não podia ter filho porque ela era estéril. Mas o verso 6 diz que eles eram fiéis ao Deus Todo-Poderoso. Então a crise desse casal é desde quando eles casaram-se, eles começaram a orar para ter filhos, mas não conseguiram ter filhos. E agora a Bíblia diz que eles então, mesmo não tendo filho, mesmo Deus não respondendo às orações deles nesse momento, a Bíblia diz que eles permaneceram fiéis. É bem verdade que nós vamos visualizar no capítulo mais para frente, se você continuar lendo, que eles vão ter um filho, que é João Batista, mas eles já estão bem idosos. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu quero finalizar aqui falando para você, e serve para mim também. Primeira coisa, é possível ser fiel quando Deus não responde às nossas orações da maneira que desejamos. Sim, é possível, porque nós não estamos sendo fiel a Deus simplesmente porque Deus vai responder às nossas orações. Não, nós somos fiéis a Deus porque nós o amamos. A outra coisa,
É possível ser fiel a Deus em meio a um momento de crise, porque Isabel e Zacarias estavam passando essa crise no casamento, porque não tinham filhos, mas mesmo assim ambos eram fiéis ao Deus Todo-Poderoso. Deixa eu fazer uma pergunta, talvez eu não vou conseguir visualizar e nem ouvir a tua resposta. No meio das tuas dificuldades, você está permanecendo fiel ao teu Deus verdadeiro? Ou você deixou de ser fiel a Deus na tua comunhão, na tua leitura de Bíblia e na tua fidelidade? Parou de devolver aquilo que pertence ao Senhor? É o momento de voltarmos a ser fiel a esse Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, Deus bondoso, por favor, eu gostaria muito que o Senhor abençoasse esta pessoa para que ela retornasse à sua fidelidade ao Deus Todo-Poderoso. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro.